bem com vocês? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Sandy Moreira, sou cirurgiã dentista, estou ministrando aula para vocês da disciplina de Psicologia Aplicada e Saúde Mental. E hoje a nossa aula está destinada para fazermos aí uma revisão para a PV2 de vocês, tá bom? Então, nós vamos começar com o tema da aula, conceitos básicos, Psicologia e Enfermagem em Saúde Mental, tá? Vamos falar sobre o tópico 1, que é justamente os conceitos básicos da psicologia e da enfermagem em saúde bucal. Então, a saúde, né, e a saúde mental, ela tem ali esse conceito bem complexo e, historicamente, eles foram influenciados por um contexto sociopolítico e pela evolução ali das práticas da saúde. Então, os conceitos de saúde mental, eles são muito... eles podem ali sofrer alteração de acordo com a sociedade, de acordo ali com o que é considerado normal para aquela sociedade, né? Dentro daquela cultura. Os 2 últimos séculos, pessoal, ela tem visto aí uma ascensão de um discurso hegemônico, na verdade, que define aí esses termos como específicos do campo da medicina. Então, quando se fala em saúde mental, a gente está se referindo a uma área da medicina. Entretanto, com ali a consolidação de um cuidado ali em saúde interdisciplinar, diferentes áreas de conhecimento também têm gradualmente incorporado ali tais conceitos. É bem difícil você definir com precisão saúde e doença mentais, tá? Justamente por quê? Porque vai depender ali do que é considerado normal dentro daquela sociedade, do que se espera que uma pessoa, de um comportamento ali de uma pessoa dentro da sociedade. As pessoas que conseguem desempenhar ali seu papel na sociedade e manter um comportamento considerado ali apropriado e adaptativo são consideradas pessoas saudáveis. Por sua vez, as que não conseguem ali desempenhar seu papel ou assumir ali responsabilidades e ainda apresentam ali um comportamento inapropriado, elas são consideradas pessoas doentes. E aí, a evolução histórica das concepções ali sobre a saúde e a doença acabaram que deram origem a modelos específicos de atenção à saúde. Então, quando a gente pensa em saúde mental, já sobre a saúde mental, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2010, ela afirma que não existe ali uma definição oficial de saúde mental, tá? Por quê? Diferentes culturas, julgamentos subjetivos e teorias ali relacionadas como concorrentes acabam que afetam ali o modo como a saúde mental ela é definida. Por quê? Porque de acordo com a sociedade ali, com a cultura daquela sociedade, o que é considerado normal vai mudar, se você for comparar com outras culturas. Pois ali, né, a saúde mental ela é um termo que é usado para descrever ali o nível da qualidade de vida cognitiva ou emocional. A saúde mental ela também pode incluir a capacidade ali de um indivíduo de apreciar a vida, de procurar ali um equilíbrio entre as atividades e os esforços para atingir ali uma resiliência, né? Então, a forma adaptativa da pessoa, como a pessoa acaba encarando os problemas, como que ela reage às situações do dia a dia, tudo isso vai influenciar ali no processo de saúde e doença mental. E aí, a capacidade também do indivíduo de lidar justamente com os problemas, né? É a questão psicológica. E aí, admite-se, entretanto, que o conceito de saúde mental ele é mais amplo que a ausência de transtornos mentais, tá? Então, quando você pensa assim, em conceito de saúde mental, vai ter ali, vão ter vários conceitos em relação a quando você fala em ausência de transtornos. Então, múltiplos fatores sociais, psicológicos e biológicos, eles acabam determinando ali o nível de saúde mental de uma pessoa. Por exemplo, as pressões socioeconômicas, né, quando a gente fala da sociedade, questões financeiras, geralmente as pessoas sofrem essas pressões
socioeconômicas contínuas e são ali reconhecidas como riscos para a saúde mental ali dos indivíduos e comunidades. A evidência mais clara geralmente está associada ali aos indicadores de pobreza, tá? Incluindo os baixos níveis de escolaridade. Uma saúde mental prejudicada, ela também está associada a rápidas mudanças ali sociais, condições de trabalhos estressantes. Então, tudo isso pode acabar influenciando no nível, né, de estresse da pessoa e acabar sendo gatilho ali para o desenvolvimento, né, de alguma doença mental ou de algum transtorno mental. Então, a discriminação de gênero, exclusão social, estilo de vida não saudável, risco de violência, problemas físicos, de saúde, né? E violação dos direitos humanos também fazem parte ali dos chamados, posso até chamar de gatilho para o desenvolvimento ali de algum tipo de transtorno. Apesar ali de parecer um pouco óbvio, o conceito de saúde mental, ele tende a ser muito variado, tá? Em especial quando se unem os fatores culturais e sociais para justificar ali o comportamento do indivíduo. Como eu falei para vocês, cada sociedade, às vezes cada país, cada estado, as pessoas têm culturas diferentes e acabam que, às vezes, se você for de acordo com as regras ali do seu convívio social e for avaliar alguma cultura diferente, você pode acabar estranhando as atitudes daquelas pessoas. E para você aquilo não vai ser normal, mas para eles é algo normal. Então, tem sim influência cultural, social para a definição aí do conceito, né, de saúde e doença mental. Logo, não existe aí um comportamento homogêneo, né, igual ali, que possa determinar com precisão o termo. É muito importante, pessoal, entender e nos atentarmos também que a ausência de uma doença mental não significa que o indivíduo ele possua ali uma boa saúde mental, tá? Às vezes você não tem algum transtorno, não tem uma doença, mas você pode estar mal também psicologicamente. Existem diversos comportamentos não ligados aí diretamente a doenças que tendem a desestabilizar ali a saúde mental do indivíduo. Como, por exemplo, a gente tem, né, o estresse, a ansiedade, nervosismo, irritação, entre outros sintomas que quando eles estão associados, eles podem acabar desencadeando ali um quadro de doença mental. A psicologia, ela defende que a subjetividade por trás do sujeito acaba que pode influenciar ali na ocorrência dos transtornos mentais. Então, cada pessoa, né, tem ali uma vivência, experiências diferentes, teve uma vida, um crescimento, um desenvolvimento ali totalmente diferente do outro. Então, essa subjetividade ali pode estar ali, pode sim influenciar nessa ocorrência dos transtornos. As suas experiências, suas vivências ao longo ali da sua existência podem desencadear ali sinais e sintomas que são capazes de alterar o seu comportamento. Portanto, uma abordagem ali da doença que negligencia ali o sujeito ou a pessoa pode se tornar ineficaz. Então, quando se pensa em tratar uma pessoa com alguma doença ou transtorno mental, você precisa entender todos esses processos ali da vivência, das experiências vividas pelo paciente. Então, torna-se ineficaz quando o profissional não observa isso, visto que não adianta ali um corpo funcionando perfeitamente se a mente estiver adoecida. Então, todo o nosso corpo, tudo na gente, todo o funcionamento do nosso corpo, ele depende até mesmo aí dos processos mentais. Então, se o indivíduo ele não está bem psicologicamente, é provável que desencadeie ali algumas reações fisiológicas, alguns problemas, algumas doenças fisiológicas também, tudo bem? A psicoterapia, pessoal, é uma das modalidades de tratamento para os transtornos mentais e ela geralmente busca identificar comportamentos, emoções, experiências e opiniões que o indivíduo acaba apresentando e que podem ali influenciar negativamente na sua saúde mental, tá? Na medicina, a palavra transtorno, geralmente ela representa uma anormalidade e significa que uma função ali do seu corpo, nesse caso a mente, né, pode não estar funcionando corretamente. Os transtornos mentais, eles são ali causadores de problemas na vida das pessoas.
Pois o que acontece? Eles significam que uma determinada função psíquica não está ali reagindo adequadamente. Sendo assim, eles afetam diretamente o pensamento, os sentimentos, as percepções, as sensações e o modo como nós nos relacionamos ali com os outros e com o mundo, né? Com a sociedade. E os transtornos mentais, eles podem afetar qualquer tipo de pessoa, tá? Em qualquer lugar do mundo. Podem se manifestar tanto ali em um morador de fazenda, no interior do Pará, ou igualmente ali em um príncipe inglês. Então, independente de onde você mora, da sua condição financeira, do seu trabalho, da profissão que você exerce, você pode estar sujeito ali, em algum momento da sua vida, a acabar desenvolvendo ali um transtorno mental. E aí, qualquer um pode ter, como eu falei, né? Independente da profissão, médico, engenheiros, enfermeiras, dentistas, secretários, garis, técnicos. Independente da profissão, você pode acabar desenvolvendo aí um transtorno mental. Os problemas mentais, eles podem surgir em dois tipos. Nós temos ali, diante de situações em que a tensão mental ela é muito intensa e a adaptação acaba se tornando difícil, e quando tem pequenas falhas ali no desenvolvimento psicológico, né, social ou cognitivo, que acaba ali prejudicando a sua capacidade de adaptação. Os transtornos mentais, eles podem ser desencadeados por algum acontecimento social também, tá? Sempre que esses afetem ali de alguma forma o funcionamento da sua mente ou do indivíduo, né, ou de um grupo de indivíduos. Quando um evento social afeta de maneira doentia o funcionamento da mente de uma pessoa, nós chamamos isso de fator psicossocial. Isto é, o indivíduo ele não é isolado, ele age e reage, concordam? Interage ali com o meio ambiente e o meio social onde vive. Os transtornos mentais, em geral, eles resultam ali da soma de muitos fatores, tais como, né, alterações no funcionamento do cérebro, fatores genéticos, fatores da própria personalidade ali do indivíduo, condições de educação, ação ali de um grande número de estresses. Pesquisas foram realizadas e demonstraram ali que uma em cada 3 pessoas, tá, terá pelo menos ali um episódio de transtorno mental no decorrer da vida. Então, todos estão sujeitos aí a desenvolver algum transtorno mental no decorrer da sua vida. E agora, nós vamos falar um pouco sobre o tema da aula comportamento ali do paciente, etiologia, epidemiologia, os fatores de risco, formas de tratamento e transtornos mentais. Nós vamos falar sobre o tópico 1, que fala das alterações de comportamento e personalidade. As pessoas, gente, geralmente elas são saudáveis e diferem ali significativamente, em geral, na sua personalidade, no seu humor, no seu comportamento. Então, as pessoas saudáveis, elas têm ali uma personalidade diferente, elas têm um humor, uma forma de reagir às coisas diferentes umas das outras. Cada pessoa também varia ali de dia para dia. Tem dia que está mais feliz, tem dia que não está tanto, e vai depender ali das circunstâncias. Entretanto, uma mudança ali importante e repentina na personalidade ou no comportamento, especialmente ali se não estiver relacionada a um evento óbvio, como ali tomar um medicamento ou perder uma pessoa amada, em geral indica um problema. Então, se a pessoa ela tem um comportamento, ela tem uma personalidade e assim, aparentemente sem nenhum motivo, ela acaba mudando esse jeito e mudando seu comportamento, pode sim ser um indicador ali de algum problema. As alterações na personalidade e no comportamento, elas podem ser basicamente classificadas da seguinte forma, né? Pode ser ali confusão ou delírio, delírios, fala ou comportamento desorganizado, alucinações, humores extremos, né, como a depressão. E essas categorias, elas não são transtornos, tá? Elas são apenas ali uma maneira que os médicos usam para organizar ali os diferentes tipos de pensamento, fala e comportamento anormal. Essas mudanças de personalidade e de comportamento, elas podem ser causadas por problemas de saúde física ou mental. As pessoas, elas podem ter mais de um tipo de alteração. Por exemplo, pessoas ali com confusão
devido a uma interação medicamentosa, às vezes tem alucinações e pessoas com extremos ali de humor podem também ter delírios. Então, podem ter ali os dois sintomas ao mesmo tempo. Nós vamos falar agora sobre o tema da aula, comportamento do paciente, etiologia, epidemiologia, fatores de risco, forma de tratamento dos transtornos mentais. Vamos falar do tópico 3, que fala da epidemiologia dos transtornos mentais e os fatores de risco. Os transtornos mentais, pessoal, e de comportamento, TMC, eles consistem ali em uma variedade de distúrbios psicológicos e comportamentais, que acabam ali interferindo nos processos ali de relacionamento interpessoal. Também ali, de maneira geral, os transtornos eles adquirem um curso previsível que é baseado ali em cenários passados. Para que determinado ali comportamento seja classificado ali como transtorno, é necessário que ele traga algum tipo de prejuízo ao indivíduo. Então, compreender a epidemiologia dos transtornos mais comuns é uma boa alternativa para combater também uma maneira mais eficiente. Por quê? Porque a gente acaba identificando quais são os gatilhos, o que pode facilitar para que a pessoa acabe desenvolvendo, o que a gente pode fazer para evitar esses problemas. Então, tudo isso pode ser uma alternativa para combater esses transtornos. Então, a gente tem aí questões, né, como o sexo. Os transtornos são mais comuns ali em mulheres, né, no sexo feminino, em especial pela sobrecarga de responsabilidades, violência doméstica, variações repentinas de humor, depressão. Então, realmente, as mulheres elas podem ali acabar desenvolvendo mais transtornos. Já os transtornos encontrados na população masculina, em sua grande maioria, estão relacionados ao abuso do álcool e à hiperatividade, né? E aí nós temos também a idade, que pode, né, os transtornos em geral, eles aparecem no final da puberdade e no começo ali da fase adulta. E as alterações hormonais e a utilização de substâncias psicoativas também funcionam como um catalisador nesse processo. Etnia também faz diferença. Os transtornos mentais, geralmente, eles possuem maior incidência sobre a população negra. O racismo, ele é visto ali como um fator que acentua as desigualdades, pressionando mais ainda o indivíduo. Questões de religião também. Frequentar a igreja tende a diminuir ali o consumo de álcool. Desse modo, as taxas de transtorno relacionadas ao consumo, né, desse produto caem, e em especial em religiões que não permitem o consumo. Relacionamento. Indivíduos casados ou em um relacionamento sério, eles possuem menores chances também de desenvolver ali algum tipo de transtorno. Mas, ao mesmo tempo, viúvos, divorciados, né, são grupos de risco. E aí, a estrutura familiar também, um ambiente familiar conturbado, ausência de comunicação, perda de familiares próximos, são considerados também alguns incentivadores aí de transtornos. A situação profissional também pode ser um incentivador, o desemprego e as suas consequências, dificuldades financeiras, não aceitação da sociedade, falta de perspectiva, tendem ali a criar um cenário favorável para o desenvolvimento ali desses transtornos mentais. Então, escolaridade também. Por exemplo, na América Latina, o nível de escolaridade ele está diretamente relacionado à incidência dos transtornos mentais, tá? E em países desenvolvidos, a incidência geralmente ela é mais correlacionada à condição financeira. A análise de determinado contexto social acaba que permite você identificar as variáveis que são responsáveis ali por tornar determinada parcela da população propensa ao desenvolvimento dos transtornos mentais. Gente, o que acontece? A partir do momento que você consegue identificar essas questões, né, como sexo, raça, religião, relacionamento, tudo isso acaba que influencia nesses processos, né, que pode ali ser um gatilho para desenvolver ali de um transtorno mental. E se você saber reconhecer isso, você vai conseguir trabalhar isso na população. E com isso tentar evitar ao máximo aí o aumento dos transtornos mentais na população. Vamos falar um pouquinho sobre o tema da aula, comportamento do paciente, etiologia, epidemiologia, né, fatores de risco. Sobre o tópico 4, que fala ali da classificação de transtornos mentais e de comportamento. Os principais sintomas e transtornos de comportamento são
alterações da sensopercepção, tá? Que é ali, sensopercepção é a capacidade que a gente desenvolve de formar ali uma síntese de todas as sensações, percepções que nós temos a cada momento. E com ela formamos ali uma ideia do nosso próprio corpo, de tudo ali o que está à nossa volta. As alucinações, elas são sensações ou percepções em que um objeto, né, não existe, mas que é extremamente real ali para o paciente e ele não pode controlá-las, pois é independente ali da sua vontade. As alucinações também podem ser auditivas, visuais, né, gustativas, olfativas, táteis, sinestésicas ou de relações ali e funções corporais. Nas ilusões, já ao contrário ali das alucinações, o objeto percebido ele geralmente existe, né? Ele existe, mas a sua percepção ela é falseada, ela é deformada. As alterações no pensamento, né? Pensamento ali é um processo pelo qual a gente associa e combina os conhecimentos que já adquirimos ali no mundo e chegamos ali a uma conclusão ou a uma nova ideia. Alterações de linguagem pode tratar ali de alterações na articulação da linguagem ou no uso da mesma. Nós temos a alteração da consciência. A consciência ela é o que faz ali de nós mesmos, né, seres psíquicos vinculados à realidade. E aí a sua alteração geralmente apresenta várias formas, como delírio, despersonalização e desrealização, alterações ali da consciência corporal, estados ali crepusculares, obnubilação, confusão, estupor e hipervigília. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o tema da aula transtornos mentais e as formas de tratamento. No tópico 2, que fala ali das manifestações clínicas e os cuidados de enfermagem para os transtornos decorrentes da esquizofrenia. Pode-se afirmar que a esquizofrenia ela é de origem multifatorial, tá? E ela apresentando ali diferentes fatores de risco que compreendem em genética e ambiente. A literatura científica ela aponta que a presença ali de algum fator que predisponha o indivíduo à doença, como por exemplo, a genética, geralmente ela aumenta aí o risco para o desenvolvimento de sintomas esquizofrênicos quando associada a fatores físicos, ambientais e psicológicos. Ela é um transtorno mental que se inicia geralmente ali na adolescência e que, se tratado corretamente, né, pela equipe de saúde mental, ela geralmente é compatível com uma vida normal. A pessoa que tem esquizofrenia, ela pode inicialmente começar a se isolar da família e ter muita dificuldade de pedir ajuda das pessoas. Muito comum é essa pessoa ela achar que está sendo perseguida por alguém, tá? Outro sinal comum é a pessoa começar a ouvir vozes inexistentes, o que mostra que ela está confundindo ali a realidade com a sua imaginação. Seus pensamentos, muitas vezes, eles se tornam mais reais do que a própria realidade, e com isso a pessoa fica presa ali dentro da própria mente. Cabe frisar que ninguém nasce com esquizofrenia, tá? Esse transtorno ele não é um jeito de ser. Ainda que não apresente ali sinais ou sintomas específicos, a presença ali de diferentes comportamentos podem levar a um diagnóstico. Ao analisar o indivíduo, os profissionais de saúde, eles investigam ali a presença de sintomas negativos e positivos. A esquizofrenia, ou os denominados transtornos esquizofrênicos, é um grupo ali de transtornos mentais graves que apresentam ali como características principais alterações de percepção, comportamentais, né, afetivas, dentre outras. Embora aí ainda não haja uma definição concreta das causas da esquizofrenia, a sua fisiopatologia ela geralmente está relacionada a teorias que envolvem diferentes mecanismos, né, causadores dos seus sinais e sintomas. Dentre elas, há aquelas que envolvem os neurotransmissores, tá? Além ali de teorias relacionadas ao neurodesenvolvimento e a presença ali de fatores de risco potencialmente desencadeadores dessas crises. Os aspectos gerais do tratamento do paciente, né, com esquizofrenia, ele consiste em monitorar, acompanhar o paciente, sempre prestando atenção aos sinais, aos sintomas
prodrômicos de recaída, né, o que pode acabar ali fazendo com que o paciente tenha uma recaída, e sempre promover educação sobre a esquizofrenia, o seu tratamento, sempre levar conhecimento aí para os pacientes. Pessoal, eu espero aí que vocês se deem muito bem na prova. A nossa revisão vai ficando por aqui. Tudo na psicologia, a psicologia ela é muito importante para a área da saúde. Reconhecer sinais, sintomas, entender ali quais são esses sinais e sintomas que geralmente as pessoas apresentam, entender sobre os transtornos mentais, entender sobre doenças mentais, entender sobre esse processo saúde-doença. É muito importante para todos os profissionais de saúde. Realmente espero que vocês se deem muito bem na prova. Um beijão para vocês. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.